Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News. E você sabe que uma forma de consumir as histórias que tanto nos envolvem mudou consideravelmente nos últimos anos. Nós podemos assistir o que gostamos, da forma que quiser, a hora que quiser, no ritmo que quiser. Você quer maratonar uma novela, pode sentar ali, você tem o sábado e o domingo, você assiste vários capítulos. Você pode assistir uma novela através de recortes. E isso é um grande desafio para esses caras, esses profissionais loucos que criam esse universo, que inventam as tramas que vão ou não conquistar o público. Esse aqui é um espaço para a gente falar de televisão com quem faz, com quem gosta de televisão, com quem pensa no futuro da televisão. E a nossa convidada, a convidada de hoje para esse bate-papo aqui, é uma profissional que gosta de criar histórias, seja ela como autora, como diretora, como produtora. E será que um profissional precisa se definir em qual posição vai jogar? Rosane Svartman, já começo perguntando isso para você, porque você tem uma faceta. Antes da gente começar a gravar, vou contar para vocês aqui. A gente estava falando de Miguel Falabella, que é um cara que não tem estas fronteiras, onde é o ator, o autor, o produtor, o diretor. E você é meio isso, né? Porque você é autora, você é diretora, você é produtora. Um bom produtor de conteúdo não tem limites? Olha, eu acho que, não sei, né? O limite, por outro lado, é sempre bom para a criação, né? Você saber os seus limites e testar as fronteiras, e testar os limites. Engraçado, enquanto você estava falando, eu gosto muito de conversar e ir para a universidade, né? Então, sempre que me chamam aula de abertura, aula magna e tal, e com os alunos, eu sempre costumo dizer que eu entrei para a faculdade, para a Universidade de Cinema, a UF, no Rio, e quando eu saí da UF foi durante o governo Collor, quando o Collor fechou, né, a Embrafilme, que era a principal, a produtora de cinema. Então, eu me vi formada em cinema sem conseguir trabalhar com cinema, que eu achava que era uma arte muito mais nobre do que as outras, né? E isso me fez, não, né, uma geração inteira, a buscar outras formas de contar histórias. E seja na televisão, seja escrevendo um livro, seja, enfim, trabalhei em várias pontas, em vários lugares. Isso me ajudou assim a abrir a cabeça de que se você tem vontade de contar uma história, se você quer contar uma história, você vai achar as rachaduras, né, e as formas de fazer isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a sua abertura e a primeira pergunta, né, de buscar uma forma de contar a história sempre. Eu sempre acredito naquele profissional que fala assim: eu posso, neste momento, narrar com o olhar do diretor, né? Não, nesse Aham. momento eu vou narrar essa história sendo o produtor, né? Ou sendo o ator, né? O Miguel Falabella é muito isso, né? Tem determinados momentos que você fala assim, nossa, aqui ele tinha que ser o ator mesmo, não era o diretor, né? E o diretor Sim. desaparece, né? E o diretor. Você. Agora, ao mesmo tempo, uma vez eu conversei com o Silvio de Abreu virou e falou assim: Vanucci, eu praticamente eu dirijo o diretor. Ele fala assim: eu sei que às vezes eu passo do limite de colocar indicação demais para o diretor, porque ele tem essa bagagem dele ali de trás, da época que fez as chanchadas e tal. Você, como autora, essa diretora entra também na hora que você está escrevendo? Tem ali uma. O Silvio de Abreu foi o diretor, né, também, né? Você até É, mencionou a chance tem filmes e tudo. Eu tento evitar, sabe? Quando eu escrevo para outra pessoa dirigir, eu tento evitar colocar muita rubrica ou até mesmo indicação de personagem, como falar, né? Porque eu acho que isso, muita coisa acontece no set. E principalmente eu não gosto de colocar, acho deselegante colocar a câmera se aproxima, sabe? É claro que você fala, vemos uma lágrima furtiva, você imediatamente, o diretor, quando lê aquela cena, ele vai ver, olha, essa lágrima é importante, né? Está marcada, talvez um close, mas eu tento evitar muita indicação, porque eu acho que principalmente novela, né? Televisão aberta, novela é uma obra aberta, essa troca, essa confiança é muito necessária. Então, é, enfim, é óbvio que eu converso com a direção, falo sobre personagem, sobre intenção, sobre todas as referências. Às vezes tem uma cena que não era exatamente como a gente imaginava na sala de roteiro, e aí eu
tento, né, ligo e pergunto, e a gente faz assim, por quê e tal, mas eu tento assim evitar muita rubrica e muita indicação no que diz respeito à movimentação de câmera, como contar, né, aquela cena. É muito coletivo isso, né? Porque muitas vezes você vai olhar o diretor conseguiu captar alguma coisa além do seu texto, né? E junto com o ator, né? Porque né? O texto só vai ficar vivo na hora que as pecinhas se juntarem, né? Aí montou a grande imagem do quebra-cabeça, né? Perfeito. E eu gosto de ser surpreendida, sabe? Quando eu olho uma cena, assim, fico, nossa, ficou mais legal do que eu imaginava. Ou, que bom. Eu acho que isso é exatamente o que você falou. As pessoas, todo mundo constrói, né, em cima do texto. Tudo começa numa página em branco, mas daí a direção, os atores, o figurino, o cenário, às vezes a edição, a trilha, tudo, quando dá certo, a gente todo mundo vai construindo um pouco, né? Em cima daquela página. Durante Vai na Fé, muito se falou, né? E aí aqui eu vou pegar o lado da imprensa aqui que fala: Rosane Schwartzman está reformando o horário das 7 horas. E eu acho que a protagonista ser evangélica era apenas um detalhe, porque tinha uma história, podia ser evangélica, podia ser budista, espírita, o que quer que fosse ali. Eu acho que era apenas, né? E as pessoas se apegavam muito. É a primeira novela como evangélica, como protagonista, uma mulher preta, tal. Eu acho que isso era o detalhe da boa história ali, né? Mas como que é para um criador estar no meio da sua novela e ver... Óbvio que às vezes você tem a crítica que destrói, que aponta, não, a novela não está boa, tal, mas também o elogio e chegar ali e falar é a revolucionária, você tem que controlar seu ego. Como é que foi administrar com tanta gente apostando no seu trabalho, a novela dando resultado e você precisando criar? No meio da novela é muito difícil me concentrar em qualquer outra coisa que não seja o passo seguinte, a página seguinte, porque se 6 capítulos vão ao ar, a gente escreve 6 capítulos naquela semana. Eu acho que é bom a novela quente, né? A novela, quer dizer, claro que tem, enfim, o que eu escrevo às vezes demora 2 meses para ir para o ar, né? Dentro do cronograma entre escrever, reunião, né, de produção, a gravação, finalização e vai para o ar. Então, e eu também, para mim, né, se eu parar e pensar no tamanho de uma novela, como isso é avassalador e extraordinário, né? A forma como uma novela conversa com milhões de pessoas todos os dias. E Vai na Fé foi muito feliz nesse diálogo e nessa conversa. Eu acho que não dá. Se você parar para comemorar, ou até parar para, no caso, quando uma novela está num momento difícil, ou quando a gente sabe que tem que ajustar alguma coisa, eu acho que tem que levar isso em consideração. É claro que aquece o coração, né? A gente comemorava na sala de roteiro, lia trechos, né, de críticas e reflexões sobre a novela uns para os outros para começar o dia, mas é tanto, tanto, tanto trabalho que eu só comecei a curtir mesmo e reler e ver e entender o momento e o peso dessa novela depois, assim, e vou te dizer, não foi nem um mês depois, foi um tempo depois, e olhar para trás. E as premiações e as indicações vêm também depois que a novela termina. Então, isso, sabe, eu me encontro ainda com a equipe, a gente marca encontros, a gente comemora, a gente tem um grupo de WhatsApp extremamente ativo, onde a gente compartilha tudo que acontece, tudo que sai, mas no meio de uma novela, acho que se eu parar, eu não consigo voltar. Isso que você falou é difícil, sabe? Mais, ao mesmo tempo, quando eu lia, né, críticas positivas sobre a novela durante a novela, ou comentários, ou pessoas na rua, porque acontece isso, né? Pessoas na rua, pessoas do meu dia a dia, isso motiva a gente, né? Dá força para continuar. É uma forma de inspiração, sim. Então, claro que é bom, é maravilhoso, mas não dava para parar muito, sabe? Muito para. É, Agora que já passou esse tempo, né? Agora que você já olhou ali, né? Que você pode olhar para a sua obra completa. Qual foi o segredo do sucesso de Vai na Fé? Por que Vai na Fé conquistou tantas pessoas? Por que
Eu lembro de você participar de um podcast e você falar que se impressionou com os recortes, o recorte nas redes sociais de vídeos curtos, o quanto que a novela tinha uma narrativa ali, né, através do que os É. próprios fãs faziam, né? Hoje, quando você olha para o que explica Vai na Fé ter tanto e virar uma referência, porque virou uma referência de horário, né? É difícil apontar exatamente uma coisa, né, porque se tivesse fórmula, a inteligência artificial fazia, ia ficar mais fácil. Não tem uma fórmula, mas tem uma estratégia. E para mim a estratégia é sempre escuta e tentar entender, intuir, eh, qual o assunto, o que está latente na sociedade, o que as pessoas querem conversar, o que elas querem, e arriscar, sabe. E arriscar nem sempre é fácil, porque às vezes uma palavra errada, uma cena errada, uma trilha que vai errado e parece que você destrói tudo que você construiu ao longo de tanto tempo com uma falha, né, porque hoje tudo é amplificado. Mas eu acho que escuta é a chave, então, tentar entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, ver mais de um lado de questões, não subestimar o espectador, então trazer as questões para a tela, acreditando que aquela conversa vai continuar depois, fora dali, fora daquele momento em que o espectador está vendo a obra e que esse espectador tem suas próprias opiniões. Eu acho que uma coisa bacana de voltar para a academia e refletir um pouco, né, você faz isso, né? Refletir um pouco sobre audiovisual e sobre novela especificamente, que foi meu objeto de estudo. Isso me ajudou a entender, eu não entro muito em teorias da recepção, mas que o poder está com o espectador, sabe? Que é aquele espectador, é o Fisch, que é um teórico que escreve muito sobre isso, ele vai interpretar aquela obra a partir da sua trajetória, a partir dos textos, a partir daquele momento histórico-cultural na sociedade. Então não adianta eu tentar ser depositário, olha, isso que está certo, isso que está errado. Eu tenho que levantar questões e trazer pontos de vista para esse espectador que talvez ele não conheça ou não espere, porque se eu colocar na tela o que o espectador já espera, aquilo não tem graça, né? Vai É. mudar de canal. Então, mais uma vez, o poder com o espectador, não só de interpretar aquele texto, mas de falar: chega, quero ver outra Aliás, coisa. essa é uma grande discussão, né? Porque todo mundo fala, pô, a novela está com os dias contados, o público não quer mais assistir, mas quando ele se envolve na história, né? Tá lá, aprende, fica na novela, fica na série, fica, né? é, É. Aí todo mundo fala, não, mas o telespectador não quer mudanças, ele quer o feijão com arroz, não dá para inovar. Mas se você só oferece o feijão com arroz, ele também não quer, né? Assim, Também não. Análise perfeita, é exatamente isso, sabe? Então, é testar fronteiras, pode dar certo, pode dar errado, pode, enfim. Eu sempre, assim, antes de começar a novela, eu junto a sala de roteiro, porque eu acho, mais uma vez, escuta também tem muito a ver com as pessoas que estão dentro da sala de roteiro, trazer talentos, mas escutar esses talentos, ser permeável a opiniões e questões, e dentro da sala, mesmo com tempo exíguo, assim, que a gente tem, sabe. Mas eu junto a sala e falo assim: "Olha, gente, é o seguinte, a gente vai errar. A gente vai errar, mas a gente vai errar tentando acertar, porque não é possível que nós, sei lá, uma sala de roteiro no dia a dia mesmo, das sei lá, são 5 pessoas, 6 com a pesquisa e consultores e tudo, mas, não tem como, porque milhões de pessoas vão assistir, né. Então, vai ter um lugar ali que a gente vai talvez errar a mão, mas a gente é isso, não dá para. E eu acho que também, mais uma vez, né, quando eu volto, eu gosto. Agora eu não estou conseguindo dar aula, mas eu consigo, às vezes, dar uma aula, trocar palestra, conversa. Eu sempre procuro abrir um tempo para isso, porque ensinar é aprender. E uma coisa que eu aprendi, assim, conversando com jovens autores, é que tem um grande medo do cancelamento, né? De você escrever, de ser julgado, e isso é um impeditivo para você conseguir ter voz e escrever. É óbvio que quando eu escrevo uma novela, eu e minha equipe, todo mundo que está envolvido, porque não é só a pesquisa, os pareceristas, né, a empresa como um todo ali, levantando uma novela, tem uma pressão da responsabilidade de falar com sim. milhões de pessoas, de, sabe, da informação estar correta, mais uma vez, né, no meu ponto de vista, não ser depositária, não subestimar o público, ter escuta, entender que se alguma frase, uma cena
ofende ou causa estranheza em alguém da sala de roteiro, e eu tenho um acordo com o diretor, ou até no set, me fala, vamos tentar entender por quê, e se tem como ajustar, e se tem como falar daquela ideia de outra forma e tal. Então, com essa responsabilidade, não pode vir também uma camisa de força que te impede de contar uma história, porque senão você vai... Aí sim, é como você falou, o público, se ele tem exatamente o que ele já espera, o que ele quer, para que ele precisa ver a novela, né? Não tem, não vai impactar. Você falou de uma outra forma, mais ou menos o que o Gustavo Reis me disse, que ele fala assim: olha, escrever novela é ser desapegado de algumas coisas, né? É você entender que o telespectador vai entrar, que você às vezes precisa recontar a história, que às vezes você precisa avançar, e é dolorido avançar, é dolorido ir para lugares onde você não está acostumado a escrever, né? Você tem que olhar e falar assim: realmente aqui passei do limite, aqui eu não respeitei, né? Corrigi, ouvi o diretor, o ator, o produtor, enfim, é isso, é quase que um desapego mesmo, né? A história não é só sua e dos 6 que estão na sua sala de autores, tem o outro autor que está lá do outro lado da TV, né? É uma obra aberta, sim, com certeza, e eu falo que é um grande diálogo sempre, né? Que é isso, porque senão o espectador vai embora. Então eu tenho um ingrediente, não é uma obra autoral, mas tem um ingrediente muito forte, é, autoral, que é porque começa na página em branco, e pelo ritmo da obra, pela cadeia né, de produção, até você conseguir mudar né, bom, Valcir é craque nisso, né? Mudar o transatlântico de rumo no meio do Oceano Atlântico ali. Mas é uma coisa que demanda até tempo, né? Até aquelas mudanças irem ao ar, Mas você sabe, a Eneida Nogueira, que foi diretora de pesquisa durante muitos anos da Globo, eu entrevistei ela para a tese, e ela falou uma coisa que depois, pensando, ela tem razão. Ela fala que ela nunca chegou num focus group, né? Numa pesquisa qualitativa, num grupo de discussão, em que o autor ou a autora assim se surpreendeu, em que o criador se surpreendeu muito, assim. É claro que existem surpresas, mas no fundo, quando a gente escreve uma novela, a gente também assiste a novela no ar. Então, tem coisas que a gente já sente, né? Ajustes que a gente já sabe que pode fazer e talvez já até esteja fazendo antes do focus group, sabe? Então, vou dar um exemplo até em Vai na Fé. Acho que agora, né? Acho que não tem problema falar. A gente sentiu que estava precisando, puxa, a gente tinha um escritório, advogados, né? A gente estava falando sobre crimes, advogados criminais, e a gente sentiu que precisava de mais ação, de um ingrediente policial, que eu diria que até esse ingrediente policial que a gente trouxe para Vai na Fé, e surgiu no Focus Group, mas eu falei, tudo bem, a gente já escreveu essa cena, a gente já está fazendo isso, a gente já está. Então, quando o que o grupo de discussão, uma das coisas, falou, a gente já sabia, de certa forma, e já estava agindo, sabe? E eu acho que esse ingrediente policial que a gente trouxe para Vai na Fé, que o grupo de discussão pediu e que a gente sentiu que precisava, por exemplo, é uma influência da série, né? Dos seriados, claro, né? Que influenciam a novela, porque a gente assiste seriado, a gente que faz, a gente que cria, a gente que escreve, a gente que dirige, a gente que atua. Então, existe essa influência e essa expectativa desse ingrediente policial, para mim, veio da influência dos seriados, sabia? Mas hoje, você como autora, é óbvio, né, que assim, eu dou um exemplo, o Vai na Fé, quando eu olho para ela, eu falo assim: nossa, a Rosane conseguiu conversar com todo mundo, né? Porque você tem uma mulher mais velha retratada, você tem uma mulher ativa ali retratada, você tem os jovens, era uma novela que você conseguia retratar todo mundo. O final da novela é muito isso, né? É uma evangelho, é uma cerimônia ecumênica, tem o lado o evangélico e o umbandista, né? Mas e você, como telespectadora, você também tem essa influência de uma pegada de série, dessa coisa mais jovem, porque você está consumindo isso, como você disse, né? Estamos nessa mudança. Naturalmente, o autor, quando começa a escrever uma novela, ele está ajustando a novela. A novela brasileira está passando por um ajuste, sem a gente perceber, sem falar assim, é um ajuste que começou aqui, mas naturalmente por todas as nossas influências? Sim, você sabe, né? Você também é um autor que reflete sobre isso. Sim,
Acho que tem mudanças que, quando a gente olha para trás, são perceptíveis, né? Seja tamanho de capítulo, tamanho de cena, núcleos, tudo isso. Mas eu acho que a novela sempre teve esse diálogo, né, com a sociedade e se ajustou ao ritmo, ao tempo das pessoas e da sociedade. Mas é engraçado falar que eu me preocupo, por exemplo, em ter alguma coisa que acontece só naquele capítulo, uma historinha com começo, meio e fim, talvez a história B, né, a história secundária, para o espectador esporádico, para que o espectador esporádico tenha alguma recompensa naquele dia. E aí, voltando para esse pensamento da influência das séries ou dos seriados, isso poderia ser uma influência de um tipo de seriado que hoje nem é mais o grande, que é o procedural, né? Que é o que tem uma história de começo, meio e fim apenas dentro daquele seriado e um arco longo muito tênue entre dos personagens principais ou dos protagonistas. Mas, por outro lado, estudando, mais uma vez, voltando para a academia, estudando a história das telenovelas que você, enfim, retrata tão bem no seu livro, você percebe que, por exemplo, a Janete Claire falava que cada capítulo tinha que ser um espetáculo. Isso, isso parece muito com essa influência que a gente está falando e que eu acabei de citar dos seriados, né? De ter um acontecimento por capítulo. E eu lembro que eu encontrei com o Valcir Carrasco na Bienal do Livro, o Internacional do Livro aqui do Rio, onde ele estava lançando, sei lá, 3 livros no meio de uma novela. E, é, e ele falou para mim: olha, eu nessa reta final estou pensando muito na Janete e pensando muito no espetáculo de cada capítulo, né? Então, é aquilo também, né? A história se repete em vários sentidos, mas é interessante ver que algumas descobertas, né, na verdade, pensamentos ou reflexões de outros criadores e outros autores que sempre existiram, né? Ontem eu estava falando assim, só assim, viajando um pouquinho, mas ontem eu falei, eu tirei um cochilo, mas agora eu prefiro falar power nap, que é a mesma coisa, É né? muito Aquele cochilo que te ajuda a ir para o compromisso seguinte. Mas eu falei, não, agora power nap. Então a gente fica mudando, né? A gente agora fala em short content, mas eu lembro que teve uma época, há uns 10 anos atrás, que a gente falava de snack content, sempre em inglês, mas que é tudo muito similar, né? Se você for pensar. Então, eu é, acho que tem essa repetição também de estratégias e de estéticas, mas com certeza, quando a gente olha para trás, a gente consegue ver também as grandes mudanças no formato não, narrativo. e eu acho que toda mudança que chega, né, a gente fala assim, é, é, vou pegar como tecnologia, né, da própria imagem, né? Pô, a gente estava no preto e branco, aí a gente vai para cor, aí o início da cor, os nossos aparelhos eram ruins, então você não podia botar laranja e vermelho que É, estourava tudo. Por isso do Boni botar lá os comunicados dele, roupa neutra, né, tal, aí ele trazendo, não podia ter xadrez, tal. Mas aí a gente vai evoluindo nisso e quando a gente vê, a gente só foi acrescentando, né? Você não rompe totalmente com o que veio, né? A nossa televisão é uma televisão que consegue fazer uma dramaturgia que você escreve 6 capítulos naquela semana e tá doida para pegar a reação do telespectador, porque a gente vem do improviso da primeira década, que era tudo sim, ao vivo. E isso, sim. queira ou não queira, mudou. Hoje é tudo muito ensaiado, é quase que... Eu vi uma entrevista do Cauã que ele fala assim, a novela hoje tem uma pegada quase de cinema, você ensaia a cena, a iluminação perfeita por causa do HD, enfim, né? Mas a gente tem essa capacidade, você como autora tem a capacidade de falar, meio Valserva, deixa eu virar aqui o transatlântico e vou para É. outro porto, não é esse porto aqui, né? Acho que o sonho de todo autor é poder escrever hoje para o ar amanhã, que é impossível, né? Mas, né, ainda mais assim, é impossível, né? Dentro, se você for pensar o número de pessoas envolvidas para criar um universo e fazer que aquele capítulo vá ao ar, exige tempo e exige produção. Então, principalmente para grandes eventos, né? O que é um grande evento? Uma obviedade, um casamento, mas não é só um casamento, uma perseguição é um grande evento. É um evento que demanda mais tempo do que a média e mais recursos do que a média. Então, hoje em dia, eu acho que aumentou a frente. E essa frente aumenta justamente para viabilizar esses grandes eventos, sabe?
Eu ia deixar isso mais para o final, né, mas você entrou nessa, né, porque é o futuro da televisão, que é o seu livro, a sua tese lá. Eh, mas você falou, né, que o sonho de todo autor é a gente estar quase nesse factual da novela, né, você poder reagir diante do a gente um dia chega num ponto em que talvez não seja tão factual assim, mas a gente consiga dar opções, por exemplo, falar: "Ó, você vai escolher agora para onde eu vou mudar essa história, né, para onde vai essa história", ou o telespectador entrar de alguma forma. O que que você vê como você criador, assim, onde você vai chegar? Olha, a gente já fez várias experiências, né, em Malhação Sonhos teve uma experiência que eu acho que foi muito feliz, que chegou a concorrer ao Emmy, digital, internacional digital, que foi o fanfic, né, que a gente trouxe realmente fez o termo é crowdsourcing, a gente fez mas não é bem um concurso, mas sim, a gente convidou os espectadores a escreverem fanfics, tinha um grupo de jurados, a gente escolheu 2 fanfics, gravou essas fanfics e levou ao ar. Eu acho isso muito. É quase como materializar a influência do espectador na própria trama, né? É claro que a gente tem que lembrar que esse espectador que produz conteúdo, ou mesmo o espectador é, que aparece nas redes sociais comentando de forma mais efusiva ou intensa, ou até de uma forma mais assim, com mais comentários ou produções à trama, ele é um espectador que está no topo da pirâmide de participação, né? A maioria, a grande maioria das pessoas talvez não esteja que assiste novela não esteja em redes sociais onde eu possa encontrá-las e ver o que elas estão falando, por exemplo. É um focus group, nesse sentido, é muito mais fiel. Mas pensar para mim o futuro da telenovela, mais do que como o factual, ou como o espectador vai participar, ou se a gente vai conseguir fazer alguma coisa muito. E eu tenho outros exemplos para dar, assim, de modificações no capítulo, ou de coisas que a gente trouxe para a trama que eram factuais ou que estavam acontecendo naquele momento, por exemplo, quando teve a morte do Chorão, que a gente conseguiu terminar o capítulo com uma música dele, e que isso parece simples, mas fez com que a gente voltasse para a sonorização, para a ilha de edição, saísse da linha, né, de montagem do que vai ao ar e tudo isso. Mas, dando uma volta imensa, o que eu queria dizer é que, para mim, a novela tem que permanecer relevante. E como é que uma novela permanece relevante? É aquele começo do nosso papo, né? Testando fronteiras, falando sobre temas que são prementes, e mesmo uma novela de época tem essa capacidade, despertando o interesse do espectador. E esse interesse vem justamente dessa relevância, sabe? E enquanto, para mim, a novela for relevante para o espectador e o público brasileiro, ela vai permanecer. E aí, se ela vai ser maior, se ela vai ser menor, se vai ter mais núcleos, menos núcleos, se vai mudar o modelo de negócio, se ela vai estar em mais de uma tela, né, em mais de uma mídia, se a forma, tem essa palavra chata, mas é que ela é tão boa, espectatorialidade, se a nossa espectatorialidade vai se transformar, se vai mudar, que é tudo que diz respeito a ser um espectador, né? Que é uma coisa mais ampla que só assistir, tem a ver com consumo, tem a ver com como você consome, tem a ver com imersão, tem a ver com desatenção, com todos essas camadas e ingredientes. Para mim, tudo isso só faz sentido se a novela, se os criadores, aquela antena que a gente estava falando, né, até do Miguel Falabella, se essa antena tiver essa intuição que um criador precisa ter, estiver conversando ou dialogando com a sociedade. Se a gente for pensar, e a gente está falando agora de mudanças no formato narrativo, o grande, né, agente transformador de uma telenovela ao longo desses mais de 70 anos é justamente a sociedade, né? A sociedade se transforma e a novela, que tem um modelo de negócio comercial, eu diria até transparente, se transforma com ela justamente por esse interesse comercial, sabe? Então,
se novas pautas, se mais representatividade, diversidade, equidade, se os temas, se tudo isso faz com que a novela se torne relevante, ela precisa ser relevante justamente para atender o modelo de negócio. Então, quando a gente fala, nossa, a sociedade hipócrita, retrógrada, a novela vai ter que dialogar, testando fronteiras sempre, com essa sociedade. Ou se a gente fala, nossa, a sociedade cada vez mais, a gente vê sinais de respeito, de novas pautas, de diálogo, a novela também vai conversar, dialogar e se transformar com isso no que diz respeito ao conteúdo, a permanecer relevante e, portanto, atender um modelo de negócio, que é o que a gente falou, né? Uma novela não é um filme, talvez seja mais autoral, mesmo que tenha ingredientes comerciais e tudo isso, do que uma novela pelo formato, pela cadeia de produção, pelo ritmo industrial e principalmente pelo modelo de negócio. Agora, diante de tudo isso que você falou, eu fiquei aqui pensando, eu virei e falei assim, os autores estão lascados, porque você fala assim, não, de um lado você tem uma sociedade que quer se representar melhor, que quer equilibrar as coisas melhor, que quer ter a diversidade, o respeito ao outro e tal. De um Sim, sim. lado você tem um grupo que não quer isso, né? E que critica, talvez, não, porque a televisão está trazendo bandeira demais, tal. Então, assim, é um caldeirão para quem está fazendo novela hoje, muito difícil, né? Assim, de É um você, né? Qual que é essa barreira? Qual barreira você vai primeiro, né? Essa daqui que é a que tem que ser, de colocar todo mundo no mesmo lugar, ou essa, né? Quais as pressões? É difícil isso para quem está criando uma história. super difícil, mas uma das apostas super difícil. Mas uma das apostas de Vai na Fé foi justamente pensar que talvez as pessoas não sejam tão coerentes assim. Que nós somos humanos e nós somos contraditórios e que nós erramos e acertamos e que a gente pode falar uma coisa numa festa e outra coisa no trabalho e outra coisa né, no grupo da família de Zap. Então, a gente tem várias máscaras que a gente coloca, que são máscaras sociais, e mesmo assim a gente também muda de ideia. A gente, às vezes, é isso, a gente pode ser, não ser exatamente coerente. E essa foi a aposta de Vai na Fé, e eu tendo a achar que a maior parte das pessoas, e lembra que eu falei da pirâmide de participação? Então, que aquela base da pirâmide, a maior parte das pessoas que de repente não está ali nas redes sociais, se colocando, ou cobrando, ou vociferando tudo isso, simplesmente quer o bem, sabe assim, eu sou otimista, é isso. A primeira parte da sua fala, sabe? São pessoas que respeitam pessoas que não concordam. São pessoas. E ao vivo as pessoas são mais legais, né? Do que nas É. redes sociais também. Então, eu acho que eu prefiro acreditar que nós temos uma sociedade que tem sim um grande número de pessoas que quer fazer o bem e que quer bem ao próximo e que quer que tem empatia e que quer construir pontes de empatia e quer dar a mão. Então tudo isso, assim, foram várias as influências para pensar isso e para pensar a história de uma mulher, né, de fé, mãe de família, que pode subir num palco e dançar até o chão e continuar sendo tudo isso, sabe? São as máscaras, né? São as divisões do dia, né? Isso, e que ela pode fazer tudo isso e ela pode, inclusive, ter dúvidas se ela está fazendo a coisa certa, se ela está fazendo a coisa errada, se ela, né, se ela está sendo legal, como a gente tem. E eu acho que essa aposta foi o que talvez tenha sido o que ajudou muito a novela, sabe? E eu Você lembro que eu sabe que escrevi a novela. Fala, tem desculpa. uma cena, é óbvio que para você, autora, você vai falar, nossa, talvez essa foi a mais importante e tal. Mas tem uma cena que aqui em casa tocou e a gente conversou sobre ela, que é o momento que está a Sol e a mãe, é a cena do banho ali, que a filha está cuidando da mãe, né? Está ali Ai, fragilizada da doença, e que elas começam a cantar, e que é uma cena que você para, né? E você traz algo que é essa inversão e que isso é tão comum na vida, né? Quando a filha assume o cuidado e precisa naquele momento e agradece a tudo e traz uma e vem um pouco
de encontrar isso que a gente está falando, né? Das pessoas se identificarem que, no fundo, a vida pode estar corrida, mas num determinado momento eu vou ter que brecar para cuidar, né? Eu vou ter que, porque o amor fala mais alto, né? Porque o bem fala mais alto. Ok, é a mãe, mas a gente para. Você sabe, essa trilha, eu agora fiquei na dúvida se essa cena específica foi o Fabrício Santiago, o Pedro Vale ou a Renata Sofia, mas eu acredito que tenha sido a Renata Sofia, porque ela fazia muito essa trilha. E a Renata Sofia foi a autora, por exemplo, aquilo que eu falei sobre escutar. Ela que trouxe a ideia de falar de alopécia, né, na É trama. sensacional. Que muita mulher passa por isso, né? Isso, e ela que trouxe essa ideia, e eu acho que foi ela que escreveu essa cena, e ela perdeu a mãe durante a novela, sabe? E ela, então, ela passou por esse processo de cuidar da mãe. Então, é, eu até me arrepio, mas eu quis falar sobre isso porque, enfim, essa trilha já existia desde a sinopse. Olha, então ela vai ter que ficar em casa, vai ter que desistir, claro, isso é uma virada de personagem. Ela vai ter que desistir do sonho de ser artista, porque ela precisa cuidar da mãe, e cuidar da mãe é mais importante. Mas como, né? Como a cena será, né? Como vai se dar é a contribuição dos autores, e muitas vezes até de trilha, como eu falei da alopécia, né? E por isso que é preciso ter escuta, e é preciso dar liberdade desses talentos criativos exercerem, né? E eu nem comentei ainda, tem Renata Correia e Mário Incrível Viana, de dar oportunidade desses talentos é, proporem, sabe? Trazerem ideias, sabe? E ao escrever a cena, trazerem sutilezas que na correria de fazer escaleta eu provavelmente não pensaria, sabe? Então, obrigado por essa pergunta e por falar dessa cena, porque é uma oportunidade até de eu citar esses autores e a pesquisadora, a Paula Teixeira, e meus consultores incríveis, né, o Carlos Lube e César Bellini, e ainda tinha um pessoal. Eu falei muito do modelo comercial, e uma coisa que eu fiz nessa novela foi trazer os redatores os redatores comerciais, ou seja, quem escreve o merchan, quem propõe o merchan, para dentro da sala de roteiro, para aquilo ser mais orgânico, sabe? Para Porque eu acho que tem. Olha a hora da propaganda, parou a história. Não, tem que, ela também precisa estar junto ali, né? Tem que Por estar mais que dialogando. Exatamente. Por mais que o espectador saiba, né? Por mais que seja um pacto com o espectador que vai ter a hora do close da barca do carro, sei lá, né? Então, e que foi muito legal também, sabe? Foram muito importantes, assim, o Yuri Canelas, e a Belle, Brum e a Ju, Amorim, foi muito bom tê-los, assim, dentro da sala. E essa é uma cena, né? Você estava contando como ela surge, né? E tudo que envolve ali. Que traz toda essa sensibilidade dela, né, do que ela viveu, mas que na hora que ela entrega para um diretor que provavelmente deve ter vivido alguma outra coisa, que vai acrescentar alguma coisinha, aí vem a atriz que também tem todo Sim. esse universo dentro que chega onde a complexidade de uma novela é muito É. maior do que a gente acha, né? A Sharon e a Elisa me emocionavam diariamente, assim, sabe, no ar, sabe? Eu olhava e eu não via mais a Sharon, a Elisa Lucinda, sabe? Então eu via só a Marlene ali. Então isso para mim, elas me emocionavam. E você falou da direção, né? E aí mais uma vez, né? Todo mundo, a direção, né? É quase, eu não sei se foi o Paulo Silvestrini que fez essa cena, mas a equipe dele era também muito, 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 muito boa. E essa escuta dele, eu via isso acontecer também, sabe? Com a equipe, com as propostas da equipe. A parceria com o Paulinho Silvestrini foi uma grande alegria para mim. Isso da confiança, desse casamento, sabe? De, de troca mesmo, assim. É, foi realmente muito, muito importante. Durante uma novela, Rosane, de quanto em quanto tempo você consegue ir ali para o set para sentir o que está acontecendo, passear pelos estúdios? Porque aí você para a produção de outro lado, né? Tudo bem que tem equipe que está tocando e tal, mas esse contato, sentir como está o clima ali, né, na gravação também é importante. Olha, dessa vez eu fiz, e eu acho que tem outros autores fazendo isso, se não me engano, o Gustavo Reis fez isso, o Cláudio Soto, né, que vem agora, eu acho que vai fazer também. Eu trouxe a minha sala de roteiro para dentro dos estúdios. Graças à academia, eu conheci o Pedro Lopes, que é um diretor de criação da SP Televisão, que faz as novelas da RTP e isso aqui tudo.
E ele me falou que ele mantinha a sala de roteiro dele ao lado do estúdio. Eles têm uma frente muito maior de capítulos que a gente. Eles têm mais capítulos que a gente e eles não trabalham com uma novela fechada, como as Tucas, mas com uma frente grande. E quando a gente estava fazendo um artigo durante a pandemia sobre novela fechada, novela aberta, ele me falou isso, que ele estava que a sala de roteiro dele era dentro dos estúdios. Obviamente, uma cidade menor que o Rio de Janeiro, uma geografia um pouco mais amigável, assim, Obrigado. né? Mas eu peguei a minha sala de roteiro e trouxe para dentro do estúdio. Isso fez toda a diferença, sabe? Então, pelo menos 2 vezes por semana ou 3, eu trabalhava de lá. E nem todo mundo, e as pessoas da minha equipe, geralmente, antigamente, assim, as salas de roteiro geralmente eram perto para mim, né? Então eram lugares próximos da minha casa, mas nem todo mundo da minha equipe, pelo contrário, acho que uma pessoa mora perto de onde eu moro. Então, ser nos estúdios é até mais central para algumas pessoas. É, mas o mais importante foi poder ir mais no set. Então, por isso que eu acho que a relação com o Paulinho foi talvez a relação mais próxima que eu tive, justamente porque eu estava mais presente durante a novela, e também poder apresentar para os atores quem são os roteiristas que escrevem suas cenas. E eu vou falar, reconhecimento é muito importante, mas mais do que reconhecimento, o autor vendo o ator ali diante de si, ou vendo o ator fazendo a cena, ou conversando no camarim, aquilo ajuda na embocadura de É. quando vai escrever a cena, sabe? Aquilo inspira, dá ideia, entende? Às vezes uma conversa sobre o lanche te dá uma ideia de uma cena, de como escrever uma cena, ou qual deveria ser o arco, porque cada cena tem que ter um arco, né? Começar num lugar e terminar em outro. Daquela cena que você tem que escrever lá, que está na minha escaleta. Então, eu achei muito importante trazer minha sala de roteiro para dentro dos estúdios e para dentro do estúdio. Então, na hora do almoço, a gente comia rapidinho para poder dar um pulo no set, sabe? Acabava o dia, a gente dava uma Uma passadinha passadinha lá. no set para ver as pessoas, ver o que estava E acontecendo. ver como a obra está se transformando, né? Agora, você falou disso da embocadura, me lembrei de. A Maria Pera falava muito disso, né? Que assim, o bom autor tinha que botar o texto que encaixasse na sua mandíbula, no seu. Que fosse algo muito natural, né? Porque às vezes não vem, né? E a gente consegue essa cumplicidade com relacionamento, né? Com presencial, com você conhecer as pessoas, né? Eu tenho uma história com a Marília Pêra, né, eu dirigi a Marília Pêra, né, no Garotas do Programa. Lembra desse seriado? Lembro, Durou, acho que lembro. 4 meses. E ela me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu estava tentando explicar para ela como eu queria a cena, eu espelhei. Eu justamente falei: "Ah, eu acho que você tem que chegar", sei lá, nem lembro qual era exatamente a cena, mais animada. E eu dei a fala como seria mais animada. Falei: "Ó, eu não sou atriz, mas nesse tom". Ela falou: "Então, em vez de tentar fazer com que eu espelhe você, que eu posso fazer isso, vai demorar mais, mas me explica com adjetivos, com exemplos, onde você quer que eu chegarei, sabe?" E ela tinha total razão. E aí, desde esse dia, eu parei de. E eu vejo que alguns diretores usam essa técnica, e que é uma técnica, às vezes, mais rápida para você explicar onde você quer chegar. Mas ela tem razão, é mais rico cada um usar suas, né, suas ferramentas. Agora, Rosane, quantos anos você tinha ali? Era um dos Ai, seus já nem trabalhos lembro. iniciais ali, né? Então, foi o Zé Lavini, né, que me chamou. Eu tinha dirigido um filme chamado Como Ser Solteiro, que era uma comédia, a gente até brincava, uma comédia de maus costumes, e foi uma comédia. Eu dirigi o Solteiro, eu tinha 25 anos, então era um filme de turma, assim, no sentido de que eu andava com um caderninho, e a gente fez o filme com dinheiro de 2 curtas, e depois, aqui na finalização, conseguiu entrar o dinheiro e a gente. E eu sempre fiquei muito surpresa, porque era assim, um filme muito sem ambição e que virou a vitrine para muitos talentos. Foi. E aí e virou a vitrine para mim também, porque aí o Zé Lavini estava procurando uma mulher que dirigisse comédia. E aí, por causa do filme, ele me chamou para dirigir. Aí eu dirigi Garotas do Programa e também dirigi durante um tempo, acho que 1 ano e meio, mais, não sei, Caceta e Planeta. Até sair da Globo, aí voltar a dirigir cinema, fiz teatro e tal, e depois eu voltei como autora.
Mas aí você, jovem, é um dos seus primeiros trabalhos ali e tem uma Marília Pêra na Nossa, é, e é, aí, né, porque é a grande troca, onde você vai aprendendo uma frase dela, ó, não é, faça assim, faça talvez o caminho mais longo, né, assim. é. É uma profissão que nos permite o tempo todo, com essas trocas, evoluir, né. Se a gente tiver a humildade de falar: "Putz, deixa eu aprender com o mais novo, com o mais velho, mas vamos lá, né, de alguma coisa desse dia de trabalho vai me dar um passo para frente". É, tem a ver com escuta. Marília, eu a chamava ela de adorável tirana, porque ela chegava, isso é comida, isso é o camarim, isso, isso o tempo e o set. Mas ela me ensinou tanto, ela foi tão generosa em me ensinar essa estratégia de direção e deu, sabe? E aí a gente realmente criou uma relação muito bacana no set, assim. E, assim, era a Drica Moraes, era a Camila Pitanga, era a Marília Pera, era um É super um super elenco, elenco. assim. É, é. Quem são as suas inspirações? Quando você citou Janete Claire, né? Mas quando você olha, você fala assim, putz, eu sou autora porque eu comecei a assistir novela ali, puxei, me identifico com tal autor, tenho. Quais são as suas influências, as suas. As minhas influências não são de. É engraçado, né? Minhas primeiras influências foram de cinema por causa da Universidade de Cinema, né? E foram várias, assim, e que eu acho que influenciam também as novelas, né? Não à toa, a novela que eu escrevi com Paulo Raume, que também é de outra geração, mas fez UF também de cinema, a gente tinha aquele cinema abandonado e a gente sempre colocava referência de filmes, assim. Eu lembro que a primeira novela que eu assisti, e eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, e eu lembro de ver na televisão, que é uma loucura, até porque eu tinha, na minha casa, tinha limite de hora, né, que podia assistir televisão. Foi Estúpido Cupido. E eu lembro da Missy, eu lembro da gangue, eu lembro das motos, eu lembro que era preto e branco, eu lembro de tudo isso, né, do Prata. Mas ao longo do caminho, eu acho que tem uma mistura, mas as ferramentas de escrever a novela não dá para, assim, Janete Claire e Ivani são, para mim, as grandes, né? Eu acabei de ler o livro do Gilberto Braga, da vontade do Sticer, da vontade de rever a todas as novelas e capítulos, e é engraçado como o Sticer fala, e também naquela entrevista do livro Autores, o Gilberto também fala da influência do cinema na vida dele, né? Por isso que eu, falando de cinema, lembrei, assim, o Sticer mostra, enfim, como ele era um cinéfilo e como algumas cenas de cinema ou histórias, bom, celebridades, né, a Malvada, foram transportadas para Lá, né? dentro das novelas. Então, eu acho que eu também tenho um pouco disso, mas eu acho assim, né, eu assisti e fui colaboradora do Lombardi e assisti muito novela das sete do Lombardi. Eu acho que ele criou uma marca ali nas novelas das sete, né? O Silvio de Abreu também. O Silvio de Abreu tem uma coisa muito bacana que a primeira experiência de narrativa transmídia da Globo foi em Passione e fui eu que fiz, porque tinha a ver com o meu mestrado, sabe? Então, o Luiz Rios, que depois, né, veio a dirigir, foi 2009, Passione. Luiz Rios, que depois veio a dirigir As Malhações e duas das novelas que eu escrevi com o PP, com o Paulo Raume, ele me chamou para fazer uma experiência transmídia. Então, eu lia todos os capítulos do Silvio de Abreu, né? De Passione. Então, isso foi muito legal. Teve uma oficina que eu fiz com a Glória Pérez, que para mim foi um divisor de águas, de algumas autoras da Globo, e que é um grupo de zap e também ao vivo que eu amo. Nem todo mundo mais está na casa, acho que a maioria até não está, mas foi uma oficina que me ensinou muito. A Glória foi a única colaboradora de Janete Claire e ela é uma professora generosa, sabe? Em ensinar estratégias e ferramentas, então foi bem Eu importante. acho a Glória a grande engenheira da dramaturgia, sabe, assim, ela consegue construir e, ao mesmo tempo, ela mistura engenharia e arquitetura, né, porque Sim. se precisa redecorar, ela redecora, né, assim, ela mexe, né, assim. E ela acha o debate, ela acha o tema que vai gerar debate, que eu acho que isso é um mérito. O Aguinaldo, eu acho muito bacana como ele pega grandes acontecimentos da história e mistura com acontecimentos pessoais e como aquilo, né? Isso bom, tem as novelas fantásticas, mas eu gosto das mais realistas. E, enfim, o João Emanuel Carneiro, que foi meu contemporâneo de
ABD, Associação Brasileira de Curta-Metragem, Documentários e Curta-Metragens, mas ele, outro dia a gente estava lembrando disso, e que eu acho que é um craque em mergulhar no melodrama, sabe? Assim como o Valcir é um craque não só em mergulhar no melodrama, mas mudar de rota. Ele escreve novelas muito quentes, ou seja, ele transforma as novelas com o que ele sente, né, que está no ar, que eu acho que é uma coisa... Funcionou, ele, né, dá mais corda, tira na hora que tem que tirar, né? Faz o esgotou e vai, né? E tem, né? Você sabe que Ele tem, e ele, outra coisa que eu acho que o Valcir tem, que eu falei um pouco de cada autor e como, mas o que o Valcir tem, que eu acho muito bacana, ele traz clássicos assim, a gente falou de Gilberto Braga, clássicos de cinema, o Valcir também, claro, mas clássicos da literatura, né? Ele pega e transpõe e traz. Às vezes a gente reconhece facilmente, Crave a Rosa, reconhece facilmente, mas Geraldo Amado. Mas tem outros, às vezes era um personagem, né? Às vezes que você vê, né? Conde de Monte Cristo, pegou, sabe, assim, numa virada, assim. Ele traz esses clássicos da literatura, que isso é muito bacana. Mas você vê que todos que você citou, né? Como o ser autor, e você, por isso que não, talvez seja muito difícil ter de novo uma Janete Claire e uma Ivani que repetiam, né? Escreviam uma novela atrás da outra, estava escrevendo os últimos capítulos, iniciava a sinopse da outra e ia. Mas que ser autor é ter muita referência, né? Ser autor é ter tempo para assistir um bom filme, para ler todos os livros, né? Porque você tem que ter todas essas referências, né? Você tem que ter repertório, né? Eu lembro uma vez que eu perguntei para o Silvio de Abreu, eu falei, Silvio, o que eu preciso ter assim para fazer? Eu estava fazendo minha pós em roteiro aqui na FAAP, em São Paulo. E aí eu tinha já um conflito com a geração mais jovem, né? Porque eles vinham muito de série e eu vinha muito com referências de novela, né? E falavam, não, mas novela é só clichê. Gente, como é? Nelson Rodrigues escreveu novela, Dias Gomes escreveu novela, Lauro César Muniz escreveu... É só gente que vem do teatro ali, só dando porrada, mostrando as grandes questões brasileiras, né? As novelas atuais que mexem tanto quanto, né? E aí eu encontrei, sonhava em ter o Silvio na minha banca, né? E aí o Silvio falou, não, eu não posso, porque minha posição aqui e tal, eu tenho uns conflitos com a academia e tal. Aí ele falou, não, conversa com a Duca Rachid, com a Thelma Guedes, ele até me ajudou na banca ali. E aí aí ele virou e ele falou assim, vou te dar uma lição. Os grandes autores leram muito. Os grandes autores puderam pegar os roteiros de outros grandes autores e descobrir os macetes. Ele falou, eu fazia isso com os roteiros da Ivani Ribeiro, né? Você citou Tassione, né? Então você vê na prática, como você falou, tá aqui o texto, e é assim que funciona, né? Quantas versões de A Viagem já teve? Nem sei. Também ela mistura, ela junta com Barba Azul, né? Ela tem várias... Então, mas eu acho que sim, estudar, ler, ter repertório, ver filme, sair na rua, ir ao teatro, conversar, e principalmente sair da sua bolha, se possível, sabe? Tentar, enfim, viver, né? Viver. Então, quando você está escrevendo novela, você não consegue muito viver, sabe? Então, entre uma novela e outra, é importante. Agora, tem que lembrar também que Janete... tem essa história, né, que eu acho que foi a Glória que contou, que Janete gostava de todo dia o cabeleireiro, a manicure, que era a forma dela também de sair da caverna um pouco, sabe? Então, cada um tem sua estratégia, mas tem que lembrar também que os capítulos eram menores, né? Você pega o primeiro capítulo, sei lá, eles eram menorzinhos, 15 páginas, né? Mais a história principal do que a história secundária. E as cenas eram longas. Esses dias eu vi no projeto Fragmentos, né? Sim. Começa, a cena demora assim, quase 5 minutos para chegar, né? Falar, porque aí tem a mãe que explica, não, meus filhos que estão na praia, um é diferente do outro, tal, para mostrar quem são os filhos, né? Assim, o ritmo é outro, né? A pegada é outra. Né? A gente vê até no remake de Pantanal, né? Não ficava tanto tempo o Velho do Rio no Rio, né? Como era, lembra? A gente ficava assim, horas de pássaros voando do Rio. Mesmo falando, nossa, é uma cadência diferente do resto do que está no ar, mas mesmo assim não é o mesmo ritmo que era antes. A gente já falou mais ou menos sobre o futuro da novela, né? Que foi todo o seu estudo aí. E qual que é o futuro
da Rosane Schwartzman. Qual é a próxima novela? Porque você, como autora, já parou ali, vai na fé e já deve estar observando o mundo, já deve estar falando, pô, isso aqui eu quero contar. Assim. Já tem alguma história, uma sinopse, alguma coisa? Eu tenho que escrever uma sinopse, né? Tenho que começar a escrever uma sinopse. E aí a minha estratégia, mais uma vez, é, claro, ler, ir ao cinema, ver o que interessa, exercitar essa quando eu dou aula, às vezes eu pego o livro lá do Dó Comparato e tem uma coisa muito legal que ele faz, que é aquele manual do roteiro, que é um clássico, que ele classifica as ideias, né? Ideia lida, ideia, sei lá, contada, ideia da memória, ideia... Ele faz uma listinha e eu peço para os meus alunos a cada semana trazer uma daquelas ideias, sabe? Hoje eu quero uma ideia vivida, hoje eu quero uma ideia que alguém te contou, hoje eu quero uma ideia... Por quê? Porque você tem que ficar exercitando o que te interessa, o que chama a sua atenção. E aí, ou anota no celular, ou hoje em dia anota no celular, mas ou anota ou caderninho, ou o que quer que seja, e daquilo que chama a sua atenção virar a próxima história, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. Nem assim, o censo. As mulheres brasileiras estão tendo menos filhos. Quem são essas mulheres? Por que elas estão tendo menos filhos? De onde elas vêm? Qual a idade? Qual o extrato econômico social? Qual o recorte? Quem é? Tem algum exemplo? Aí você vai buscar uma matéria. Geralmente o jornalismo ajuda muito nisso, né? Sempre eles tentam trazer personagem. Personagem é interessante. Então, eu vou colecionando. A Glória, ela tem um PPT que é o baú de ideias dela, que de vez em quando ela acessa e pega ideias de lá, né? E ela também, eu encontrei com ela outro dia, ela também está começando uma nova novela, e ela colocou, já estou indo para o meu baú, ver lá o que tem, o que interessa, e eu faço mais ou menos a mesma coisa. Então, é o que eu estou fazendo hoje, sabe? Tentando dar uma olhada nas pesquisas, no censo, em filmes. Às vezes eu vou ver um filme e não é o filme que me interessa, mas uma cena, um personagem, eu vou e anoto, aquilo me chamou a atenção. E eu sugiro que meus alunos Seu façam isso. celular está cheio já? Já tem muita Tá coisa? lotadíssimo, páginas e páginas e páginas daquele note, sabe? Às vezes é uma frase. Tem um podcast que eu estou amando ouvir, Wiser Than Me. E aí, uma das entrevistas, uma frase. Você pega e fala assim, isso aqui. Sei lá, acho que da Jane... Ai, tão legal. Tem a da Jane Fonda, da Isabela Allende. E uma coisa, quer ver? Uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa que essas mulheres têm em comum, esse Wiser Than Me são mulheres mais velhas. A Julia Dreyfus é do Seinfeld, que faz as entrevistas, infelizmente é só em inglês. São mulheres que têm alguma coisa a ensinar para ela, né? Wiser Than Me, mulheres mais velhas. E todas elas, quase sem exceção, elas falam: só agora eu realmente posso ser quem eu sempre fui. Realmente eu posso ser aquela garota sem ter que agradar ninguém. E eu anotei isso, porque eu falei: olha, isso aí gera personagem, isso aí é uma coisa bacana, isso aí. Estou vendo que essa próxima história vem forte no universo feminino aí, hein? É, né? Mas e outros também. Eu acho que a minha sugestão é pegar e se observar. Todo mundo que quer contar histórias, fazer isso, sabe? Se observar. O que te chama a atenção? E quando você vai ver a sua listinha, é incrível. Quando depois você pega a sua lista e vê, você vê que tem uma coerência ali, sabe? Do que você escolheu. Então, ali já está a história que vai ser contada. Como eu falei, Vai na Fé surgiu dessa ideia de que as pessoas não são uma coisa só, né? E depois veio Sol foi a primeira e depois todos os outros personagens. Bom Sucesso, por exemplo, nasceu de uma pesquisa do IBGE do aumento de mães chefes de família, né? Mulheres chefes de família. Eu fiquei pensando, nossa, com dupla jornada, o que será que aconteceria se essa mulher achasse que ia morrer, né? Que ela sonha, ela não sonha. Aí depois, assim surgiu o Paloma e depois a antítese, o Alberto. Que eu falei, bom, quem é o contrário? Alguém que sempre fez tudo que quis e acha que agora vai viver. Então, junta, né? E aí E rende vai. história. Então, é prestar atenção no que está acontecendo e no que te toca e seguir a sua intuição. Por isso que eu sempre falo, quando também vou conversar com um aluno, isso eu acho que é difícil uma máquina fazer tão cedo, sabe? A inteligência artificial ter essa intuição da história, né? Não, e jamais, a Maria Adelaide fala isso, né? Jamais, o talento humano jamais será substituído, né? Porque é único, né? É, E a emoção, né? E história a emoção, é emocionar o outro, né? A máquina não vai conseguir isso jamais, porque ela não tem a emoção, né? não Ela não tem tem. emoção.
E a gente escreve, né? Quando eu escrevo chorando e rindo, sabe? E sentindo desejo, e tudo isso. A gente vive super, né? Você tem uma coisa ali de fruição, de viver aquilo. Por isso, se observar, né? Para mim, o talento e a chave, voltando lá, uma das primeiras perguntas, é essa escuta. E observar como aquilo mexe com você, e aí acreditar e apostar que outras pessoas vão se interessar por aquilo também. Rosane, eu acho que a gente está aqui há 1 hora conversando. E eu tinha falado, eu vou contar para vocês, gente. Eu falei assim: Rosane, uma meia hora, a gente vai bater o papo. Mas é impossível, eu poderia fazer episódios dessa conversa aqui, porque é legal a gente ver o quanto que. Eu acho que hoje não tem mais barreiras, né? Assim, o limite de você falar, isso aqui é televisão, isso aqui é stream, isso aqui é cinema. As coisas meio que tudo se conversa, né? E você consegue sair de uma plataforma e para outra. O importante é o que você falou, é a história, né? É como você vai impactar e a relevância, o que você vai gerar de discussão depois disso, né? Perfeito. E espero que essa nossa conversa gere muita outras conversas assim sobre o futuro da novela, o futuro da televisão, das narrativas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite. Eu nem senti o tempo passar mesmo, né? De estar aqui 1 hora, quando você falou, fui olhar aqui o reloginho. E obrigada, assim, né? Me fez pensar, e as suas reflexões são sempre muito preciosas também, de parar para pensar. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Na próxima novela, você conta aqui pra gente antes. Manda uma mensagenzinha. Vai ser o universo feminino mesmo. Vai estar. Então, e um dia eu vou olhar essas suas anotações, porque é isso, né? Vem muito da caixinha lá do que a Glória tem, de cada um que vai criando todo esse universo. Rosane, muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua obra e o quanto que você nos ensinou com Vai na Fé. Porque eu acho que Vai na Fé tem uma grande lição, que é isso, tá tudo aqui e vamos conversar com todo mundo. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigado, você.